Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos passar a tratar de um outro tópico. Nós acabamos de falar sobre o conceito do recurso, as características principais dos recursos, vimos tudo isso na aula de hoje. Vamos passar para um outro tópico, que são os efeitos dos recursos. São vários efeitos dos recursos, uns mais rápidos, outros mais demorados, que tem mais coisa para falar. Eu vou naturalmente, nesse final da aula de hoje, tratar dos efeitos que são mais rápidos, que a análise é mais objetiva. E a gente começa a próxima aula concluindo com os efeitos mais complexos, ok? Um primeiro efeito que eu quero ver com os senhores, nós na verdade já vimos. Quer ver? É o efeito obstativo dos recursos. O que consiste afirmar em efeito obstativo do recurso? Que o recurso obsta, que o recurso impede a consumação do trânsito em julgado. Nós não vimos que o recurso é um fenômeno endoprocessual, que o recurso gera um prolongamento do processo? Ele gera um prolongamento do processo, o processo estica, o processo continua, por quê? Me perdoem a obviedade, porque ele não acabou. Porque não se consumou a sua definitividade, a imutabilidade da decisão. Muito pelo contrário. Em geral, o que se busca com os recursos? A reforma, a invalidação. Temos até o esclarecimento e a integração, que vimos que é algo mais excepcional, dos embargos de declaração. Mas, em geral, você busca a reforma, modificar, ou a invalidação, anular, rasgar, tornar inválida a decisão. Enquanto você está buscando isso, o processo não chegou ao fim. Você pode perder durante todas as decisões. Então, 30 decisões proferidas ao todo no processo. Você perdeu em 29. Na última, proferida no plenário do STF, 35 anos depois do começo do processo, você conseguiu a decisão favorável. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Enquanto tem bambu, tem flecha. Enquanto o processo continua, tudo pode acontecer. Você busca a reforma ou a invalidação por meio do recurso. Então, quando você interpõe um recurso, você gera um prolongamento do processo e você impede, você obsta a consumação do trânsito em julgado. O trânsito em julgado, meus amigos, é a preclusão máxima do processo, né? Impede a preclusão máxima, a definitividade do processo, da decisão. Nós veremos que nem todo, mas isso nós veremos adiante, quando da análise dos requisitos de admissibilidade, nem todo recurso, mesmo quando interposto, ele gera esse efeito obstativo. Esse efeito obstativo é a regra. Só que o efeito obstativo, ele decorre da admissibilidade do recurso. Você vai gerar um prolongamento do processo se os requisitos, em geral, dos recursos forem observados. Especialmente, então, nós temos o efeito obstativo, que foi o que eu acabei de falar com os senhores, impede o trânsito em julgado. Isso não vai acontecer, quer dizer, salvo em 2 casos. Isso é da jurisprudência do STJ, tá? Ou seja, o recurso interposto não vai gerar o efeito obstativo se, em primeiro lugar, ele for manifestamente descabido. Há, portanto, um erro grosseiro da parte. A parte moveu um recurso que não tinha a menor chance dele ser admitido. Então, em face de uma sentença, nós veremos que cabe apelação, a parte move, em face da sentença logo de início, um recurso extraordinário para pular as instâncias e ir direto para o STF. Esse recurso é manifestamente descabido. Cabimento é um requisito de admissibilidade, tá ok? Não cabe recurso extraordinário em face de sentenças. Então, se a parte mover um recurso sem pé nem cabeça, como esse, que não tem a menor chance de ser admitido, e o STF vier a se pronunciar, sei lá, 6 meses depois, dizendo que não vai receber aquele recurso, na verdade, o trânsito em julgado não se dará do pronunciamento do STF. Em sendo um recurso manifestamente descabido,
o que a jurisprudência dos tribunais superiores afirmam é que houve o trânsito em julgado desde a interposição do recurso extraordinário. Por quê? Porque ele é um recurso manifestamente descabido. Não posso aprofundar muito aqui, porque os senhores não viram cabimento ainda. Mas essa é a lógica. Em regra, quando você interpõe um recurso, o processo prossegue. Mas quando você interpõe um recurso que não tem a menor chance, e os senhores verão que não tem a menor chance de ser admitido, então o efeito obstativo não se consumou. Tá? E uma segunda exceção, um segundo salvo ali ao efeito obstativo, é o recurso intempestivo. Recurso intempestivo. Qual é a finalidade? Qual é esse efeito obstativo? Você impediu o trânsito em julgado. Mas para que você impeça o trânsito em julgado, para que você gere um prolongamento do processo, você tem que manejar um recurso na forma devida, no prazo devido. Então você recebeu uma sentença. Nós veremos que o recurso em face da sentença é a apelação. Você interpôs a apelação. Então não está na primeira exceção ali, ó. Não está no recurso descabido. Você moveu um recurso cabido. Você interpôs um recurso cabível. É realmente a apelação que, em geral, você tem que apresentar em face das sentenças. Ok? Ok. Só que qual é o prazo da apelação? 15 dias. Sobre o prazo dos recursos, vejam o que prevê o artigo 1003, parágrafo 5º. 1003, parágrafo 5º, prevê que o prazo dos recursos, de modo geral, é de 15 dias. Adivinha qual é a exceção? Embargos de declaração. Mas não estamos falando dos embargos, estamos falando da apelação. Você recebeu uma sentença, cabe a apelação, artigo 1009. Qual é o prazo da apelação? 15 dias, porque não é embargos de declaração. O prazo dos recursos, que não é de 15 dias, é só dos embargos. Como a apelação não é embargos, o prazo da apelação, 15 dias. A parte move a apelação, mas move a apelação no 100º dia. Isso vai impedir o trânsito em julgado? Não, porque o trânsito em julgado não é o fenômeno, justamente, da imutabilidade da decisão não mais sujeita a recurso? Pois no 16º dia, aquela decisão já não era mais sujeita a recurso. No 16º dia, já se consumou o trânsito em julgado. Então, um recurso manifestamente intempestivo, um recurso que desrespeita o prazo, ele não gera o efeito obstativo. Até para você não estimular recursos indesejáveis. A cara perdeu o prazo de recurso. O advogado podia pensar assim, não, mas vamos propor recurso, vamos interpor recurso mesmo assim, que você ganha. O tribunal vai demorar uns meses para falar que não vai receber, e nesse tempo todo o processo estava ativo, não teria trânsito em julgado. Vamos dar uma burlada no sistema. Claro que não. Se você perdeu o prazo, já se consumou o trânsito em julgado. Então não gera o efeito obstativo no recurso intempestivo, bem como no recurso manifestamente descabido. Ok? Sobre o efeito obstativo, era isso que tínhamos para falar. Deixa eu tratar aqui agora de outro efeito do recurso, que é mais tranquilo um pouco, o efeito substitutivo. O que significa o efeito substitutivo? É que por meio do julgamento do recurso, você gera a substituição da decisão impugnada. Em todo caso, quando o tribunal julga um recurso, ele substitui a decisão impugnada. Tem que tomar cuidado com duas coisas. Em primeiro lugar, eu já adiantei para os senhores, nós não vimos ainda, mas eu já adiantei para os senhores que nós temos um duplo juízo no julgamento do recurso. Nós temos um primeiro juízo de admissibilidade. Vimos isso quando do estudo do 932, inciso 3º, incumbe ao relator, sozinho, analisar se recebe ou não, se admite ou não o recurso. Juízo de admissibilidade. E nós temos também o juízo de mérito. Só se chega ao juízo de mérito se você passar satisfatoriamente pelo juízo de admissibilidade. Então você só dá provimento ou nega provimento
a um recurso se ele for admitido, ok? Esse efeito substitutivo, ele é próprio do juízo de mérito, quando o tribunal dá provimento ou nega provimento a um recurso. Porque na decisão que não admite o recurso, o que o tribunal, por meio do relator, está dizendo é que ele não vai nem julgar o mérito, a pretensão recursal. Logo, quando ele não admite o recurso, quando ele não julga o mérito, ele vai manter a decisão recorrida, do jeito como ela foi proferida. Então, suponha que você recebeu uma sentença. Você interpõe a apelação. Você interpõe a apelação no 20º dia. O que nós já adiantamos aqui, artigo 1003, parágrafo 5º? O prazo dos recursos, de modo geral, tirando os embargos, são de 15 dias. O relator vai te dizer que não vai receber o seu recurso porque você não observou o prazo do recurso. Então ele vai te dizer que ele não vai nem julgar se a sua tese recursal está certa ou se está errada. Se ele não vai admitir o seu recurso, se ele não vai dar prosseguimento ao seu recurso para julgar o mérito, significa dizer que a decisão impugnada vai ser mantida. Nós não vamos ter substituição quando não se julga o mérito. Ok? Essa é a primeira consideração. Segunda consideração. Quando o tribunal vai julgar o mérito, ele pode dar provimento ao recurso, e aí ele vai modificar ou ele vai invalidar a sentença, a decisão, a sentença aqui no nosso exemplo. E aí, nesse caso, fica muito claro. A sentença dizia, isto posto, julgo procedente o pedido. Aí vem um acórdão e diz, isto posto, julgo improcedente o pedido. Estou reformando a sentença para julgar improcedente o pedido. Fica muito clara a substituição, né? Fica muito claro. Mas o tribunal pode também negar provimento ao recurso. Quando o tribunal nega provimento ao recurso, ele mantém a decisão. Aí, nesse caso, você podia pensar, se está mantendo a decisão, então não tem um efeito substitutivo. Não, tem sim. Sempre que você tem um julgamento de mérito, nós temos a substituição da decisão. Tanto é assim que se a parte que recebeu o julgamento do recurso continuar sem gostar, ela pode interpor um outro recurso? Pode. Mas ela vai interpor um novo recurso daquela decisão lá de trás que ela impugnou anteriormente, que ela já recorreu, ou ela vai interpor um novo recurso da decisão recente, da mais atual decisão. É da mais atual, com certeza, né? Então isso fica claro que teve a substituição. Ainda quando o tribunal diga assim, às vezes vem assim, ó, mantenham a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. O juiz acertou em tudo. É irretocável a decisão. O tribunal decidiu por manter a decisão nos seus próprios fundamentos. Teve efeito substitutivo? Teve. Porque não é uma manifestação como a anterior do juiz. Agora já é uma manifestação do tribunal. Já é um outro órgão que está se manifestando. Mesmo que ele diga assim, repito tudo que o outro falou. Mas é uma manifestação do tribunal. Então, sempre quando se tem o julgamento de mérito, o juízo de mérito, nós teremos a substituição da decisão impugnada, tanto na reforma quanto na confirmação da decisão. Em contrapartida, as decisões do tribunal a respeito do juízo de inadmissibilidade, quando o tribunal não admite o recurso por um vício formal qualquer, nós não teremos a substituição, porque o mérito nem veio a ocorrer. O tribunal nem se manifestou sobre o mérito. Ok? Um outro efeito que nós temos é o efeito... Deixa eu ver qual que eu trato. Efeito regressivo. Efeito regressivo. No que consiste, meus amigos, o efeito regressivo? Bom, em primeiro lugar, que o efeito regressivo ele não é próprio de todo e qualquer recurso. Então ele é um efeito mais excepcional. Em alguns recursos, nós temos esse tal desse efeito regressivo. E no que consiste esse efeito regressivo? Efeito regressivo é a possibilidade de, uma vez interposto o recurso, o prolator da decisão recorrida regredir, voltar atrás.
se retratar da decisão. Então, o efeito regressivo é o famoso juízo de retratação. Juízo de retratação pelo órgão prolator da decisão impugnada. Um grande exemplo é o do agravo de instrumento. Nós falaremos melhor sobre o agravo de instrumento. Tem o processo em curso aqui embaixo, na primeira instância. Ele profere uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória que está no artigo 1015, nós veremos. Artigo 1015 do CPC. Se tiver no 1015, cabe agravo de instrumento. No curso do processo na primeira instância, você interpõe um agravo de instrumento para impugnar a decisão interlocutória. O processo continua na instância originária, na vara cível, exemplo, e o seu recurso vai para o tribunal, para uma câmara cível julgar. Só que quando você interpõe um recurso, o juiz toma conhecimento que a decisão dele foi impugnada. E o juiz pode, tá lá na lei, tá lá no agravo de instrumento, tem uma previsão própria no agravo de instrumento, o juiz pode regredir. O juiz pode, olhando o recurso da parte recorrente, falar assim, decidi mal. Tem razão o recorrente. Se continuar assim, eu vou tomar na cabeça, eu, juiz, vou tomar na cabeça no tribunal. Vou tomar uma chamada, porque agora eu vi que a parte está certa. O que o juiz pode fazer? Se retratar. O juiz pode modificar a decisão e aí isso naturalmente vai impedir que o tribunal julgue o recurso. Nós teremos uma perda de objeto, né? Que o tribunal também vai tomar conhecimento que o que foi recorrida foi a decisão X, que não existe mais. Porque alguns dias depois, o juiz recebendo o agravo, tendo conhecimento da interposição do agravo, ele se retratou. É isso que é o efeito regressivo. Que, como eu lhes disse, não é um efeito natural de todo e qualquer recurso. Tá? Somente alguns recursos, quando a lei expressamente se manifesta sobre esse tópico, sobre o efeito regressivo. Por fim, não por fim quanto aos efeitos, temos outros efeitos, mas são efeitos mais extensos, que nós vamos começar na próxima aula. Para fim da aula de hoje, para chegar ao fim desse encontro de hoje, vamos tratar do quarto efeito, que é o efeito expansivo. Efeito expansivo, meus amigos, é quando o conteúdo da decisão, quando a decisão do recurso não se limita aos próprios autos, ao próprio processo, às próprias partes na qual ele foi proferido. Então, a decisão do recurso gera um efeito que expande, que ultrapassa os limites daquele processo. Então, no efeito expansivo, o efeito expansivo do recurso, ele gera como consequência uma expansão em relação à própria decisão, ao próprio objeto do processo. É um efeito expansivo de natureza objetiva. Como nós podemos ter uma extrapolação, uma expansão em relação a outras pessoas. É o efeito expansivo de natureza subjetiva. Nós veremos isso também é algo excepcional, tá? Julgamento dos recursos repetitivos. O STJ ou o STF profere um julgamento em âmbito repetitivo e ele julga o que se chama os recursos representativos da controvérsia. Tem milhares, por vezes milhões de recursos, como o nome indica, recursos repetitivos, que repetem. Antigamente, os tribunais superiores tinham que julgar todos eles. Hoje em dia, nós temos essa técnica dos julgamentos repetitivos. Então, eles não vão julgar todos os recursos. Eles vão proferir um julgamento apenas. Um julgamento que leva em consideração alguns poucos recursos, meia dúzia, uma dúzia de recursos, que são os chamados recursos representativos da controvérsia. Falaremos melhor sobre isso adiante. Só que aquela decisão, ela não incide apenas sobre aqueles recursos que representam a controvérsia e que foram para o Tribunal Superior. Não. Aquela decisão é aplicada obrigatoriamente a todos os demais recursos. Então, extrapola os recursos que foram julgados. Um efeito expansivo de ordem
objetiva. E o artigo 1005 do CPC tem um efeito expansivo de ordem subjetiva. Vai prever que o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita a todos eles. O recurso interposto por um dos litisconsortes, um dos sujeitos litisconsorciais, litisconsórcio é uma demanda em consórcio, né? Pluralidade de demandantes ou demandados. A todos aproveita, salvo se distinto ou opostos os seus interesses. Combinem o 1005 com o artigo 117 do CPC, que tem lá a regra da independência dos litisconsortes, né? Nós já tratamos disso, eu já recordei lá no artigo 335 que não se produz a revelia quando houver litisconsortes e um dele contestar. Nós vimos que não é bem assim. É nessa hipótese, se for possível aproveitar a defesa para o outro, não é? No litisconsórcio unitário não tem dúvida que aproveita. A mesma lógica aqui, no litisconsórcio unitário não tem dúvida que aproveita. Mas também não é em todo litisconsórcio. Aí vai depender se não tem conflitos de interesses, conflitos de argumentos, tá? Mas esse é um efeito expansivo subjetivo, ok? Esses os efeitos que deu tempo de abordar no encontro de hoje. Nós temos 10 minutos ainda. Só que nós temos que tratar dos efeitos. Me lembre na próxima aula. Efeito suspensivo, efeito devolutivo e efeito translativo, que são efeitos extensos. Nós vamos ficar, é possível que nós fiquemos a metade inteira do próximo encontro tratando disso. Não dá tempo de falar aqui em 10 minutos. Tá certo? Bom, então essas, meus amigos, as considerações desse encontro de hoje.